Você que está vendo pela reprise aí do YouTube. Meu nome é Richard Nascimento, sou terapeuta e educador. Deixa eu aumentar a iluminação aqui pra mim. Mas o vídeo está saindo originalmente no Instagram. Deixa eu ver se é a minha câmera. Deixa eu ver. Se melhorou. Bom, falando aí sobre o Pitbull, de imediato eu quero deixar claro que... Opa, seja bem-vinda, Sueli. Deixa eu acenar aqui. Deixa claro que eu vou falar isso algumas vezes durante a live. Que ao meu ver, o correto, perfeito, seria a pessoa que quer ter um cão de um temperamento mais forte, não só o Pitbull. Ela recebeu o devido treinamento. No mínimo, pesquisar bastante ao invés de sair fazendo as coisas, porque a gente subentende, quase tudo na vida, que a gente já sabe, né? Faz as coisas sem o mínimo de conhecimento. Que é o caso quando você vai fazer a aquisição de um cão de raça pura e algo como o Pitbull, que é o que vai ser o maior foco agora. O fato é que qualquer cão que você deixe ficar entrando na sua casa, subir no seu sofá, deitar na sua cama, ele realmente ele não vai mais se entender como cão, ele vai se entender como um ser humano. E o problema é que, como quem está lá no grupo de treinamento mental já viu o adestrador falando. O fato é que quando um cachorro se entende como ser humano, se em algum momento ele achar que ele pode te corrigir, né, te dar chega pra lá, ele vai te morder, né? Ele não vai conversar com você. Não é um ser humano. Então, de imediato, isso aí tem que ficar claro. Algumas outras informações, eu vou esperar o pessoal terminar de chegar para poder estar falando. Mas, num todo, a gente tem que entender com relação ao Pitbull, quebrar um primeiro mito que as pessoas falam que é uma criação de laboratório. De certa forma sim, de certa forma não. Porque vamos entender como que foi gerado a raça em si. Havia uma necessidade de um cão que não atacasse seres humanos, mas que fosse um cão de raça, um cão de caça. E aí, originalmente, fizeram o quê? Cruzaram raças puras, tá? Raça pura com raça pura, que tem um instinto mais intenso. Só que foi feito seleções. Todas as vezes que esse cão ficava ou violento demais ou apático demais, ele não ia para a segunda etapa da seleção. Qual que ia para a segunda etapa da seleção? O que se mostrou caçador, mas que não ataca o ser humano. E aí, com isso, foi feito novas seleções. Então, vou dar um exemplo. Você junta ali um Rottweiler com um pastor alemão. Aí você junta um pastor montenegro com um Doberman. Resumindo, se ele está muito apático, ele não ia para a segunda seleção. Se ele está atacando um ser humano, ele não ia para a segunda seleção. E desses melhores iam fazendo novas seleções. Então sim, foi manipulado, mas não houve uma criação de laboratório, de pegar e fazer junção de raças de forma laboratorial. Entendeu? Existem alguns cães que foram criados assim. Não foi o caso do Pitbull. Seja bem-vindo, pessoal que está chegando, tá? E aí o que acontece? De imediato, o que tem que ser reforçado? Que todo mundo que quer um cão de uma raça temperamental deveria passar primeiro por um treinamento. Quando eu estive, por exemplo, na casa de um adestrador, lá tem Pitbull. E ele se comporta normalmente, só que ele é adestrado. Então, o adestramento é diferente para cada raça. E aí eu estava notando que pequenos comandos, o cão não entra em qualquer lugar. Mesmo a gente estando na casa dele, o cão tinha limites, coisas que ele podia ou não fazer. Enfim, isso é bem bacana. Num todo, o que eu quero pegar? Tem uma coisa que é muito particular do Pitbull. Tem até uma imagem aqui. Eu vou deslocar você para você ver essa imagem aqui. Eu vou te mostrar. Deixa eu ver se tá dando para ver. Ah lá, é aquela ali. É um Pitbull. Eu tô aqui na Shoot Fighter Top Team. Tá vendo?
que acontece? Por que tem em algumas artes marciais, por exemplo, o símbolo de um pitbull? Via de regra, tem uma coisa que é inegável, independente se ele foi bem adestrado ou não. Pelo seu instinto, o pitbull ele não para. Depois de ter determinado uma coisa, a não ser por ordem do alfa, do seu dono, do que ele vai entender como dono, você tem que ter uma postura para isso, ele não vai parar. Ele já tem um ímpeto competitivo. Esse é o normal do pitbull. Se tiver dois lado a lado caminhando, ele vai querer estar à frente. Isso é normal. Até na hora que você está levando o cão, você não pode deixar ele te guiar. Você tem que puxar ele e botar ele do seu lado. Então são comportamentos pequenos, tá? Que vão fazer muita diferença na íntegra. Mas o que eu quero dizer com isso? Algumas artes marciais têm o pitbull como símbolo, justamente porque ele não vai parar. Mesmo que se ele se machucar, as pessoas acham que ele não sente dor. É que o nível de dor dele vai ser menos acentuado, mas ele sente dor. Porque a resposta dele por causa da adrenalina, assim como qualquer pessoa que seja submetida a altíssima adrenalina, vai demorar a responder. Então é um mito. Seja bem-vinda, Leinha. É um mito dizer que eles, por exemplo, não sintam dor. Mas aparentemente não sente dor porque a sua adrenalina sobe bem mais do que um cão normal. Assim como qualquer ser humano submetido ao porte atlético, como aqui tem, né, o símbolo do pitbull, entre outras artes marciais, vai ter dor, mas aparenta não ter dor. Luta de braço quebrado. Mas por que isso? Porque esse símbolo é associado às artes marciais específicas, como é o caso aqui, que tem arte marcial mista, ou o caso do jiu-jitsu, enfim. Especificamente por isso, porque é o tipo de ímpeto que a gente quer ter dentro do esporte, mas que, como a live vai falar sobre a mentalidade, a gente quer ter para a vida de não parar. No comecinho da live eu falei, qualquer pessoa que queira ter um animal de porte grande, de raça mais temperamental, e eu vou repetir, precisa de um devido treinamento, de preferência, ou estar com o adestrador, ou receber o treinamento mínimo de adestramento. Isso por quê? Coisas como, na hora que você passeia com o cão, eu sei que eu estou sendo repetitivo, é porque teve gente que chegou depois. Você está passeando com o cão. Se você deixar ele te puxar, você já está educando o seu cão a ele te guiar. Ele tem que caminhar do seu lado. Mesmo sob a guia, ele tem que estar do seu lado. E esse comportamento vai nortear quase todas as outras coisas. Inclusive, dependendo da raça, você vai poder soltá-lo. E quando soltar, ele vai continuar do seu lado, se você tiver feito todo o procedimento correto. E é para qualquer raça. Se você deixa o seu cão deitar na sua cama, isso já vai atrapalhar também. Se você deixa o seu cão invadir o espaço da sua casa, pode ser que atrapalhe ou não. Seja bem-vindo, pessoal que está chegando. Então esse ímpeto que não para do cão é o que a gente tem que trazer para a gente. Porque apesar de eu estar quebrando alguns paradigmas aqui, o maior foco é pegar esse comportamento do pitbull especificamente, que não para. Se você deixar ele sob o comando de agir, ele só vai parar se ele morrer, ou se o alfa, que é a gente, tem que explicar a ele, com essas pequenas condutas, explicar a ele que a gente quer o alfa, aí ele vai parar. Do contrário, ele não vai parar. As pessoas imaginam que o pitbull, por exemplo, é muito mais forte do que outros cães. Por incrível que pareça, a única coisa de muito diferente é que ele não para. Não vai adiantar você bater. Como ele foi feito originalmente para caça, no da live eu expliquei que apesar de não ser laboratorial, foi manipulado. Todos os cruzamentos foram manipulados. Seja bem-vindo, tio. Foram manipulados de forma que ficou a raça que não ataca o ser humano, a raça pura. Não estou falando das misturas, que depois a gente fala sobre isso, que é o mestiço. A raça pura, para não atacar o ser humano, mas para ser também com ímpeto de caça. Hoje você tem segmentos que fazem terapia com os cães. Eu, por exemplo, conheci e convivi com uma pessoa especificamente, que fez um tratamento, foi uma mistura de Rottweiler com Pastor Montenegro, que ela conviveu para auxiliar no tratamento contra a síndrome do pânico. E aí eu entendi que aquele tratamento só era possível porque existia um acompanhamento psicológico para a pessoa,
e existia um adestrador que educou aquele cão desde muito pequeno a ele ser um protetor. Então ele é agressivo, sim, quando ele quer, quando tem os seus comandamentos. Mas qual é a diferença? Por que existe essa questão extrema quando se fala do pitbull? Se ele não parar, você imagina, qualquer mordida de cão é forte. Qualquer mordida de cão temperamental é mais forte. Um cão que não para, ele mata. O problema é esse, é que um cão, se ele não entender o lugar dele na sociedade como cão, o que ele vai fazer é morder, ou latir, ou rosnar. E daí, se ele não para, se ele não entende que você é o alfa, isso é muito perigoso. Por isso, volto a dizer como eu disse no começo, é possível sim a pessoa ter um cão, como pitbull ou raças mais agressivas, desde que passe pelo devido treinamento. Senão o que acaba acontecendo? De preferência ter um adestrador. Senão uma coisa que era para ser maneira passa a ser uma experiência traumática. E eu duvido muito que uma pessoa que teve uma experiência traumática com um cão vai querer voltar a ter a mesma raça ou raças temperamentais, principalmente sabendo do risco que se corre. Eu estive, por exemplo, quando eu estive na casa lá do meu amigo Cris, a minha filha brincou com o cão lá, e é um pitbull. Ele explicou algumas coisas que a gente podia fazer, explicou o que a gente não podia fazer e deu os comandamentos para ela. E tá tudo certo. Você entende? Então são pequenas coisinhas. E quanto a nós, volto a dizer, o que para nós em si, para nós, ponto assim crucial sobre o que a gente pode tirar de proveito para nós referente a esse cão. Se um dia você pegar e conseguir ter uma mentalidade de não parar depois de ter um objetivo claro, e o seu alfa for Deus e nada mais, ninguém vai te parar, porque você não para. E parece meio redundante, mas o fato é que se você entender o que isso significa, entender o que é não desistir, entender o que é estraçalhar a sua presa e ir sem parar, você pode sim ver, e eu vou até mostrar de novo, que tem lugares como esse aqui que eu tô, que tem o pitbull como símbolo. E é apenas por isso, porque ele não para. Muitas pessoas falam assim, poxa, eu dei um tratamento de carinho pro meu cão, eu sempre tratei ele como da minha família, e ele me mordeu. Do nada, ele me atacou. Se você puser as mãos na traseira do cão, é extremamente perigoso. Botar a mão fechando a boca do cão é extremamente perigoso de qualquer raça. Colocar ele como igual na sua cama ou dentro da sua casa é muito perigoso. Não ter um local onde ele possa expressar a sua energia, colocar para fora, andar, correr, morder é extremamente perigoso. Então, são algumas condutas que são extremamente perigosas, mas é com qualquer raça. A diferença é que um pincher, ele vai mexer aqui na sua perna e acabou. Uma raça maior vai te machucar, caso ele faça algo. Então, o cão precisa, assim como uma criança, de um ambiente para ele pôr a energia para fora, de um ambiente para poder ele morder e pôr aquela agressividade no local onde tem que colocar. Eu aproveito e faço o link. Quem sabe treinar um cão, sabe treinar uma criança. Parece até engraçado o que eu disse agora, parece estranho, mas é um fato, tá? Todas as vezes, a lógica é igual. A criança ela vai parar de ser agressiva quando ela tiver um local onde ela pode ser agressiva. Boa noite, Adriana. Ou seja, a criança, sei lá, pequenininha, te bateu, ao invés de você falar para ela não bater, bate no sofá. Ela vai lá e vai bater no sofá e ela fica bem. Porque ao invés de você interromper uma ação, você direcionou uma ação. Com o cão é a mesma coisa. Direciona a ação dele para outro lugar, ao invés de interromper a ação dele. Interromper uma ação, primeiro você tem que ser o alfa. Segundo, tem que ter um motivo muito alto. E isso vale para criança ou para cães. Se você vê, por exemplo, um grande especialista em educação infantil da primeira e da segunda idade, da segunda infância, perdão, da primeira e da segunda infância, você vai ver que é exatamente a mesma instrução que um adestrador de cães vai te dar.
incrível, mas é a mesma instrução sobre recompensa e punição, sobre ele saber o lugar dele, sobre ele saber que ele pode ser o que ele é, que ele não tem que ser restringido a nada, mas ele tem que ter um ambiente propício àquilo. E para nós, tirando de proveito, esse instinto, o ser humano, segundo a psicologia, não tem instinto, tem reflexo condicionado. A gente se condiciona às coisas ao longo do tempo. O cão nasce com o instinto e dali segue. Existe uma controvérsia enorme quanto a isso, sempre vai haver divergência, mas o fato é que pelo menos hoje é ensinado assim, reflexo condicionado. O ser humano ele consegue se condicionar às coisas. Porém, tanto o animal cão quanto o animal homem é a maior parte fruto daquilo que ele aprendeu ao longo da vida, das experiências que ele teve e que vai reproduzir ali na frente. Por exemplo, se você cria uma pessoa presa, ela vai ficar extremamente agressiva. Se você cria um cão preso, ele vai ficar extremamente agressivo. Só que a pessoa tem várias formas de demonstrar a sua violência. E o cão ele vai morder. E se é um cão que não para, e isso já está no código genético dele, se torna, obviamente, muito mais perigoso. Vou abrir aqui para perguntas. Eu não vou estender muito a live de hoje. Já quero começar já agradecendo também para quem já acompanhou até aqui e pelos coraçõezinhos. Quem está vendo pela reprise do YouTube, curte, compartilha se fez sentido para você. Deixa aqui no comentário a sua dúvida, se você já teve cão, se você já teve uma experiência ruim talvez, quem sabe. E se você está aqui pelo Instagram, agradeço aí pelos coraçõezinhos que estão subindo. Compartilha também no final do vídeo. Eu vou colocar o link desse vídeo lá no treinamento mental, que a gente todo dia dá conteúdo de valor. E enfim, hoje foi mais rápido, mas pega isso. Se você teve uma experiência, seja positiva ou negativa, ou tem curiosidade sobre essa raça, pega os pontos positivos para você. Pega essa experiência de não parar, esse ímpeto, até mesmo de usar nossa agressividade de algum modo, porque a gente acredita, a maioria das pessoas, que, por exemplo, a ira seja uma coisa ruim. Depende de onde você vai direcionar, porque às vezes você pega tudo aquilo ali e converte em atividade física, e isso vai ser maravilhoso, você vai ter bem mais energia do que o comum. E eu digo isso até embasado, vou até quebrar o protocolo e fazer uma citação bíblica. Por exemplo, São Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a ira em si não é pecado, o que você vai fazer com ela que pode se tornar. Então você pode pegar muito bem todo esse ímpeto de fúria, de agressividade e direcionar para alguma coisa positiva e prazerosa, que pode gerar bons frutos, sim. Então, com isso, com esse finalzinho que a gente pegou aqui, já é o bastante para você encerrar essa live diferente de quando começou. Se somos reflexo condicionado, se somos experiência daquilo que vivemos, a live também muda a sua experiência, o seu ponto de vista. Enfim, o exercício de hoje é simples, pesquisar um pouco mais sobre essa raça. Muitas coisas que a gente tem na cabeça, com preconceito sobre outras religiões, sobre cães, sobre coisas às vezes da gente mesmo. A gente tem preconceito até com a gente mesmo, porque normalmente é porque não pesquisou um pouco mais, é porque não estudou. Falou daquilo que ouviu e daquilo que viveu, sem ouvir todas as partes, sem fazer um bom julgamento. Um bom julgamento você tem que juntar aí 10 provas. Toda vez que eu falo com você, aqui na live, primeiro eu juntei pelo menos 10 provas do que eu estou falando, para não chegar aqui e falar alguma besteira, falar alguma coisa tipo assim, pela metade, entendeu? Não falar uma coisa faltando. E quando acontece, e você me corrige, e eu vejo que tem base do que está sendo falado, a gente corrige e reitera depois. Enfim, eu agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.